É isso aí, Brandão Cast, certo, pessoal? Mais um dia de gravação, certo? Eu tô com essa fera aqui, Gabriel. Já é um amigo da gente das antigas, apregador. Já tô com esse cara que quase ninguém conhece, o nosso comentarista, Valdinei Silva. Silva com H. É no final, né? O mais estiloso da Zona Leste, o garoto propaganda mais estiloso da Zona Leste. Meu mano, Gabriel, deixa eu falar uma coisa pra você. Se apresenta aí pro pessoal aí. Fala seu nome, mesmo que eu já falei, mas fala seu nome. Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu me chamo Gabriel, mais conhecido como Magalhães. Todo mundo da igreja só me chama como Magalhães. Pela misericórdia de Deus, eu sou o pregador da palavra de Deus. Pra quem não sabe, também eu sou primo do Valdinei Silva com H, irmãos. A gente é um pouco diferente, mas a gente é primo e graças a Deus a gente tá aqui hoje para poder falar um pouco da palavra, tirar algumas dúvidas sobre o evangelho aí com o amigo Brandão. Desde já quero agradecer, né, pelo convite. Opa! Prazer, brigadão, viu? Obrigado pelo convite. Eu que fico grato, irmãos, de você estar aqui com a gente. Isso aí é oportunidade para poucos, eu sou honrado em ter essa oportunidade. Brigadão, viu? Isso é top. Isso é muito bom. Bom não, eu vou falar excelente para ficar mais massa. Ô, Valdinei, fala alguma coisa aí, não sei se tem alguém que não te conhece, dá um salve. Não é possível, Brandão, tá sem internet. Pera aí, Brandão, eu já vou começar já passando meu gross, que eu preciso. Pelo amor de Deus, Valdinei, hoje é coisa da igreja hoje, Valdinei. Aí não, varão. Você é louco, mano. Guarda esse negócio, Valdinei, pelo amor de Deus. Eu não compactuo com nada que ele faz, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não, porque, Brandão, eu falo muito, eu tenho que hidratar, entendeu? Você é doido, cara. Entendeu? Então motivo da alegria mais uma vez estar com você aqui, Brandão. Brandão Cresce, meu primo, né? É satisfatório, uma honra estar com ele aqui, né? Mais uma vez. E vamos tirar algumas dúvidas aí, né, Brandão? Sobre o evangélico, né? É isso aí, gratidão, minha palavra, viu, Brandão? Vamos que vamos. É nóis, irmão. Você tá ligado, ó. Eu mais o Valdinei, nós é amor antigo, pô. O Valdinei é amor antigo. Desde 2014, Brandão. Desde 2014 nossa amizade, a gente já faz um tempo aí, né, que a gente tem essa amizade maravilhosa que a gente tem. Sou grato a Deus por ter sua amizade. Obrigado. Você tá ligado? E isso é muito bom, né, Gabriel? Isso é bom demais. Isso é muito bom. Isso é top. Isso é top demais. Pessoal, vamos começar, né, esse podcast que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, certo, mano? Muitas pessoas, né, precisam ouvir algumas coisas, né? E vambora de marcha. Coisa boa demais, Ô, Gabriel, deixa eu falar uma coisa pra você, irmão. Como que você é um cara novo, né? Sim, como que começou? Porque pra mim, no meu ponto de vista, além de você ser um homem de Deus, eu vejo que você é um cara que tem o dom pra pregar. Quando que começou isso daí? Fala um pouco disso. Brandão, essa pergunta é uma pergunta meio que frequente de algumas pessoas. É muito bom isso, porque eu sou grato a Deus pela educação que eu tive. Os meus avós que me criaram foram pessoas que, quando eu nasci, já era cristão, já exercia o ministério da pregação, de pastoreio. Então, isso foi uma coisa recorrente na minha vida, né? A gente, quando criança, a gente olha para alguém que é mais adulto e a prática dessa pessoa acaba nos inspirando, principalmente sendo os nossos pais, como considero ele como meus pais. Então, desde pequeno, eu tive essa educação, os meus pais me ensinaram, me mostraram um caminho. Claro, eu não era obrigado, mas o meu coração desenvolveu uma vontade, um amor muito grande para se dedicar e pregar. Então, eu prego desde criança. Quando eu nasci, os meus avós já haviam me inspirado a isso. Então, é que começa desde criança, por isso que até hoje a gente está aí, poder servir a Deus e pregar a palavra de Deus desde criança mesmo. Isso é muito bom, né, Valdinei? Massa demais, né? É top demais, bom demais. Gabriel, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou fazer uma pergunta aqui pra você, né, Valdinei? Uma dúvida que muitas pessoas têm. Sim. Fala uma coisa pra gente aqui. Até que ponto que você acha que a gente perde a salvação? Por quê, mano? Porque, tipo assim, no meu ponto de vista, eu acho que, assim, a gente já veio do pecado. Compreendo. A gente já veio do pecado. Isso é fato, né, Brandão? Né? Nasceu pecador. Nós já nasceu do pecado. Por tudo você perde a salvação, porque, tipo assim, às vezes parece que a gente não pode nada. Tipo compreendo. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Não, entendo. Tipo assim, será que se você tá ligado, você usar um brinco, você vai perder a salvação? Entendo. Será que, tipo, que se você colocar, tipo, tá ligado, mano, você sendo ali da igreja, você colocar uma música meio que não seja evangélico no story, numa foto sua, você perde a salvação por isso? Até
que ponto que você acha que a pessoa perde a salvação? Ô, Brodão, então, essa questão da salvação é que Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu para nos dar essa oportunidade da salvação. Mas é claro que dentro da Bíblia a gente tem alguns respaldos que nos ensina que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, a gente tem que ter essa consciência de entender que existem coisas, ambientes, lugares, ações que nós fazemos que não é para uma pessoa que serve a Deus e que é grato a Deus pela salvação, pelo acesso que ele nos deu. Eu entendo que existem algumas coisas que beira o que eu posso falar. Existem pessoas que são muito religiosos, então ele pega algumas coisas e diz que você não pode ser salvo por algum ato. O que eu falo você precisa entender a vida que você está vivendo, a igreja que você está congregando, o que você acha que é lícito você praticar, o que não é lícito. Existem questões de intensidade, de cargo de pessoas na igreja. Por exemplo, os ambientes que o Valdinei, ele pelo seu trabalho, ele vai para fazer o trabalho, e eu entendo isso, não é um ambiente que eu, por exemplo, que sou evangelista, exerço esse cargo na igreja e eu tenho que ir. E tá tudo bem. Gabriel, né, você é contra o Valdinei? Não, é o trabalho dele, é o que ele exerce. Porque assim, Gabriel, eu ia até entrar nesse papo do Valdinei Silva, o Valdinei com H no final, né? Silva com H no final, mas Valdinei, a gente tá com essa parceria agora aqui no podcast, né, Valdinei? Uma honra muito grande. Top. E eu ia entrar no fato do Valdinei Silva. Tipo o quê, mano? O Valdinei, ele é um cara muito massa. O Valdinei é um cara muito massa, um cara que eu conheço há muitos anos. Que ele vai falar que o Brandão puxa o saco do Valdinei, não é isso? Você tá ligado? Eu vou falar a verdade. Puxa meu saco mesmo, Brandão. Não, você é um cara massa, você é um cara da hora, um cara pureza. Só que aí onde é que entra, tipo, tá ligado, o trabalho dele? Porque, tipo assim, às vezes a gente vê ele se rebolando. Sim. E eu rebolo bem, meu Brandão. A gente vê o Valdinei se rebolando e dançando. E pelo dança. Aí eu pergunto pra você, ele como cristão, você acha que ele pode perder a salvação por isso? Ou no coração dele, Deus sabe do coração dele, sabe o que passa no coração dele? O que você acha disso? É que essa questão da salvação é algo muito individual. A Bíblia ela não nos dá respaldo para apontar alguém se pode ser salvo ou não. Como eu disse, como Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu por todos. Então não é eu que posso chegar pro Valdinei e julgar se ele vai ser salvo ou não. Isso é uma questão dele, mas é uma questão de você entender. Isso aqui vai ferir o meu caráter e a minha vida com Deus. Se não fere o caráter e a vida dele com Deus, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, assim, essa questão da salvação, quando eu tomo muito cuidado com isso, algo muito delicado, porque dentro da Bíblia não nos dá respaldo. Eu não posso chegar para alguém e falar, você não vai ser salvo por isso e isso. Eu posso colocar ele nos caminhos, mostrar para ele dentro da Bíblia o que a Bíblia nos ensina como ensinamento para servir a Deus, para ter uma vida com Deus ou não. É claro que tudo é uma construção. Quando você, por exemplo, um exemplo muito simples aqui, o seu podcast. Eu me lembro a primeira vez que eu fui. Era lá na sua casa. Pior que você já foi, não foi? Foi lá uma vez, foi entrevistado. Era algo mais simples, mas foi uma construção. Precisou de um tempo. Eu acho que tudo é uma construção. É como você entende a sua vida com Deus. Os anos vão passar pro Valdinei. Ele vai entender e ele vai chegar em um tempo que ele vai entender que os atos que ele fazia hoje e que talvez para ele não era nada, lá na frente ele não vai fazer mais porque isso vai ferir com seus princípios. Porque isso é com o tempo, é evolução. A gente evolui. A sua mentalidade quando você tinha 20 anos de idade não é a mesma mentalidade que você tem hoje. É a mesma coisa. É que não é uma colheita, né, Gabriel? Nós planta e espera... Valdinei, deixa eu falar uma coisa pra você. E o seu coração? Tipo assim, o que resume algo do que o Gabriel falou para as pessoas entender. Como que tá seu coração a respeito, Brandão, tipo assim, do seu trabalho? Porque você é um cara que, tipo assim, às vezes, igual o podcast passado, você foi um cara que tinha bebido, você não bebeu. Daqui nós fomos para outros lugares, você entendeu? Que nós fomos pra adega da Kate, um salve pra Kate, não sei se ela tá ao vivo, pra tropa, nós fomos lá pra lanchonete da Kate, lá a gente entortou caneca, e foi o último dia que eu bebi, depois daquele dia pra lá eu não bebi mais, então assim, e você diverte como parece que você tá bebendo, então assim, você acha que isso aqui é polêmico, hein? Rapaz, vem um homem batendo polêmica. Isso aqui é polêmico. Então, você como cristão,
Você não se sente mal num ambiente assim, junto com as pessoas mundanas? Ô, Brandão, eu acho que não, porque assim, eu estando naquele ambiente, eu não me corrompo com o que as pessoas estão fazendo. Você mesmo viu lá, o meu coração não tá ali, entendeu? Eu tô ali, me divirto, brinco, mas eu não não compactuo com o que eles estão fazendo, bebendo, fumando cigarro, tá? Falando palavrão. Eu tô ali naquele ambiente, mas meu coração tá voltado em outras coisas, entendeu, Brandão? Então isso não foi o que eu. Entendeu? Pra mim é normal, entendeu? Então, porque assim, eu acho diferente, que assim, né, o Gabriel falou um fato muito importante, que a salvação é uma coisa muito íntima. É individual, né, Brandão? Individual. Você tá entendendo, irmão? E isso aí é muito bom. No meu ponto de vista, eu vou falar de mim. Sim. Tá? Não tô criticando ninguém. Eu não ficaria. Mas aí que vem a tese, né? Vai entrar aquele ponto que Eu não ficaria, Entendo. só que o caso Eu seu fico. é um e o meu é outro. Por isso que eu digo que é uma questão individual. O que eu Aí entra o papo que ele falou. Aquele ambiente. Entra É o um papo que ambiente você que falou. eu já não me sinto bem. Não é que eu estou por ter um cargo eclesiástico pregando, eu sou o melhor que o Valdinei. Pelo amor de Deus, eu preciso que vocês Não, sim, entendam a isso, gente tá aqui. que eu não me sinto melhor que ninguém, mas eu entendo que é a responsabilidade na igreja, no evangelho, que o Valdinei tem é diferente da minha. Hoje eu tenho uma responsabilidade maior. Sim, com Então, certeza. As pessoas, eu costumo, quando eu prego em alguns lugares, às vezes eu não tenho nem essa dimensão. Olha pra você ver, o peso é a responsabilidade. Termino de pregar, alguém chega, Gabriel, poxa, eu sigo você lá no Instagram, vejo Sim. seus vídeos, suas mensagens, eu tenho você como inspiração. Então, pra mim, não seria legal ir nesse ambiente, porque eu sei que se eu estiver nesse ambiente, eu também vou estar influenciando outras pessoas a estar. E vamos supor, o Valdinei, ele tem essa força de chegar num ambiente e aquilo pra ele não ser nada. Mas tem gente que tem fraqueza. Lava pode influenciar. Foi o que o então, ponto, essa questão o ponto que eu Você queria chegar, né? ele vai chegar num ponto que ele vai ser igual ao Leonardo. Você tá ligado? Ele não vai ser cancelado mais na internet, que ele é um cara massa, você tá ligado? Eu acho que você tá no ponto igual ao Leonardo, para falar o que quiser, para fazer o que quiser, que o pessoal não cancela. Tô cagando e andando pras pessoas, Brandão. Isso é interessante, isso é massa. Se você for, igual eu falei, eu não ficaria, porque o meu caso já é outro. Sim. Você tá ligado, mano? A minha caminhada... Você já entra, já se perde, já bebe, já... Mas isso é humildade de você entender, poxa, esse ambiente vai me influenciar, então o máximo que eu puder evitar, se eu posso dar uma recomendação pra quem escuta a gente, vai ver esse vídeo, a verdade é essa, se você não tem forças pra rejeitar, é melhor que você não vá, é por isso que o texto diz, tudo se lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Se eu entendo que isso vai me afetar, vai ferir com os meus princípios, eu prefiro evitar. Então eu prefiro ficar em casa, prefiro jogar bola, assistir a Copa do Mundo. Pessoal, entendendo uma coisa, que aqui a gente não tá criticando ninguém, tá? Vamos deixar bem claro que o Valdinei é um velho amigo meu. São três visões diferentes. Não, mano? Claro. O Valdinei tem a visão dele. Eu gosto de meter minha dancinha, né, Brandão? Eu gosto de meter minha dança. Não, ele fica se rebolando lá na cidade cara. Entendeu? Ele tem um molejo. Não, então assim... Eu tenho molejo, eu tenho boi, Brandão. Então, pessoal, já deixando bem claro que aqui ninguém, a gente jamais quer ser melhor do que ninguém. Nós estamos juntando três opiniões. São três visões, isso. E três pessoas diferentes. Você entendeu, mano? E é que nem o Gabriel comentou, né, Brandão? A salvação é individual. Isso. Você pode estar num ambiente, mas o ambiente não te corrompe, né? Entendeu? Vamos entrar num papo aqui muito louco agora? Sim. Vamos entrar num papo massa aqui agora? Michele, como que estão ao vivo? Brandão Funilaria, se bateu, arranhou, que é uma solução, ligue no Brandão. Quem que tá ao vivo aí? Dri Nascimento? Ô, Dri, satisfação, irmão. Você não perde um ao vivo nosso, sempre tá aí dando uma atenção. Você tá ligado, filho. Mora do meu lado. Zé também. Quem? Barbeiro Zé. Demorou, um salve pro Barbeiro Zé. Ô, Dri, um salve, tá ligado? Mora do meu lado esquerdo, não paga aluguel. Um salve pra sua família, um salve pra Teoflotão, Minas Gerais. Tamo junto. Brandão Cast, já é sucesso. Falou em sucesso, falou no Brandão, entrando nesse contexto aí, eu vi também que nem você acabou de falar aí agora, que na Ketel lá, foi a última vez que você bebeu e me conta um pouquinho aí como é que tá essa vida que você parou de beber, parou de farrear, você bebia muito, saía muito. Agora como é que tá, mais ou menos, Brandão? Melhorou, mudou em alguma coisa? O povo quer saber, né, Brandão? Valdinei, deixa eu falar uma coisa pra você. Em primeiro lugar... Quem que segue a gente aí sabe que eu tive uns problemas de saúde uns tempos atrás. E eu fui recomendado pro médico que, pra não beber mais. Pra não beber, que se eu bebesse e continuasse do jeito que eu tava, eu teimosinho, então, isso, Brandão. eu não recuperaria a minha saúde. Então, eu juntei uma coisa com a outra. Outra, E
E fora, pessoal, quem que me conhece sabe que eu fiz um compromisso com Deus. Então você voltou pra Jesus, Brandão. Voltou pra Valdinei, como do Senhor. eu voltei, comecei a fazer as vontades de Cristo. Compreendo. Servindo a Cristo. Mas bem devagar, sabe, pessoal? Não, Deus sabe do meu devagar mesmo. coração. Só de você parar de então, beber, assim, Brandão, já é tudo, né? É uma construção, sempre falei, a vida com Deus, ela é uma construção. Sim, então, deixando bem claro, pessoal, eu tô esforçando para me voltar a fazer as vontades de Cristo. Então, o que acaba acontecendo? Eu juntei uma coisa com a outra e eu já tava um pouco cansado também. Às vezes as pessoas veem você ali no rolê e tal, pô, tá feliz? Não tá. Então, tipo assim, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou falar rapidinho, que eu queria já falar isso aqui, mano, que a verdade, eles que tem que tapar, tá ligado, mano? Então, assim, eu já tava um pouco cansado de bebida, você tá ligado, mano? E apesar que eu já tinha um compromisso com Deus, você tá ligado? Eu não tava cumprindo. E, na verdade, pessoal, eu acho que a bebida... tipo assim, eu acho a bebida da hora, você tá ligado, mano? A bebida não é ruim. Tipo assim, no momento, você tá ligado? No momento você tá ali, você tá no rolê, você tá ligado? Mas depois, que sentido faz pra sua vida? Porque, pessoal, na verdade verdadeira, ninguém consegue tomar só uma cerveja. Tu extrapolava, né, Brandão? Tu extrapolava. Sim. Tomava Não, quem 2, 3, 4, daqui a pouco tava no copão de 10, de 20, de 5. Quem toma tudo. cerveja, quem bebe, quem geralmente, não- toma cerveja não consegue tomar só uma. Então, mano... Tu perdia a conta. Não, várias vezes. eu ia pro rolê na sexta, no sábado, no domingo queria pro rolê de novo. Então eu vou deixar bem claro, pessoal. Eu acho que a bebida, eu acabei de falar, mas só que eu coloquei no ponto da ponta da caneta, tudo aconteceu na minha vida. A maioria das coisas de ruim que aconteceu na minha vida tinha bebida no meio. Rapaz, sério? Você entendeu, mano? Mano, quando a maioria das coisas que acontecem de ruim na sua vida tem bebida no meio. Tu era o capiroto. Você Era o concorda capiroto, comigo, não? Eu concordo, eu Então, concordo. tipo assim, mano, você gasta dinheiro, tá ligado, É uma mano? alegria passageira, Você né? fala coisas que não era pra falar. Talvez você tá ligado, mano. Você tem que falar alguma coisa pra pessoa, pra chamar, pra trocar uma ideia, você tá ligado, mano? Você deixa pra trocar Mas ideia quando tá bebendo. Mas você falou que passou uma época que tava bem mal aí. Isso foi por causa da bebida que causou esse problema também de saúde Não, na sua foi vida? a isso, não? bebida, ela Foi ajudava... muito estresse. Muito Sim, estresse. Foi Aí mu- você encheu o caneco. Foi Ah, muito estresse. estresse, mais eu estressado eu tava, mais eu bebia. Aí minha imunidade foi baixando, foi baixando, foi baixando, foi baixando. Quando eu fui ver, você tá ligado, mano? E entre essa tese aí, porque na maioria das vezes as pessoas que geralmente são testemunhos de pessoas que também têm esse mesmo processo de tá vindo pra igreja, tá parando, eles falam que a bebida às vezes é pra preencher, né? Eu tô ali, tô estressado. Não, tudo mentira. Não, Tudo você acha que é mentira? Não, mentira sim que eu falo pra você. Não preenche o vazio. Não preenche nada. Não preenche, Não mas preenche assim, nada. era como que eles falavam que É tudo ilusão da gente. Isso, mas que a mente falava assim, não, você beber vai ficar tranquilo, aí você vai, bebe. Gabriel, eu não sei se você já bebeu a bebida, quando você tá estressado na situação que eu tava, com, tipo, tá ligado, muito trampo, Sim. funcionário dando dor de cabeça, tá ligado, mano? Você sai ali à tarde, mano, eu vou beber uma pra me relaxar. Você bebe uma, bebe outra, três, quatro, e assim vai. Virava a noite. Quando você vai ver, mano, você já bebeu 2, 3, 4, você tá ligado, mano, quando é no outro dia os problemas continuam, o estresse fica pior, porque você vai se de ressaca, você não consegue trabalhar. Na verdade, mano, eu vou falar... Mas atrapalha. Só A atrapalha. maioria das pessoas que bebe, elas sabem disso aí, as pessoas que exageram, elas sabem disso aí, só que não é todo mundo que tem forças pra poder parar. Você tá entendendo, mano? Eu acho que já tá pros 40 dias, né, daquele último Foi lá 40 da cast dias. lá. Falei com 2 meses. Eu acho que tá indo pra uns 35 dias e Deus vai nos dar E eu tô feliz, viu, Brandão? Eu tô muito feliz de saber E isso eu dessa também pessoa, tô viu? muito feliz. Imagina E- como é que tá sua família, seu coração tá Nossa, Isso é bom feliz. demais, cara. Nossa, Isso é bom tipo demais. assim, Eu falar que nem você, isso é massa demais. Eu vou falar sincero, mano. Você acordar um sabadão, você tá ligado? Sem ressaca, você tá ligado? Mandando outra fita, domingão sem ressaca. Vamos voltar pro podcast. Gabriel, deixa eu falar uma coisa pra você, que senão eu falo demais e perco o tempo dos meninos. Ô, Gabriel, deixa eu falar uma coisa pra você. Vamos continuar nesse papo de bebida, porque eu acho que a bebida ela é uma coisa muito séria e eu acho que o maior problema das famílias hoje tá com problema com bebida. Sim, sim. Certo, mano? Isso não vai ter como esconder, pessoal. Isso aí eu falo uma coisa. Tipo assim, quando você bebe demais ou uma mulher bebe demais, as pessoas. Alguém tá sofrendo. É verdade. Eu é acredito verdade. que alguém tá Sim, sofrendo. sim, sim. Brandão, o que você tá falando? Eu falo porque com toda convicção. Alguém tá sofrendo. É verdade. Bebida, tudo em excesso, alguém tá sofrendo. E o testemunha de Jeová, ele já não proíbe a bebida. Você tá ligado? Tipo assim, não é que não proíbe. Você acha, tipo, que normal uma pessoa que diz que você
Vamos falar cristão, Sim, testemunho sim. cristão também. Ele tá ali no meio do pagode, tipo, que tá ligado, mano, tipo ali e tal, numa chopeirinha, enchendo a cara, porque assim, não sei, eu no meu ponto de vista, eu acho que o homem de Deus ele tem que ser diferenciado, não importa a religião. Você pode falar um pouco sobre isso? Isso do que eu vou falar, eu não tô aqui pra pregar religião ou pra fazer crítica a E nenhum nem pra tipo de criticar ninguém, é religião. só dúvida, tá? Eu posso falar com a propriedade de acordo com o que eu acredito, com o que eu sirvo. Eu penso como você, eu acredito que uma pessoa que ela serve a Deus e ela passa a se entregar 100%, intensamente à vida com Deus, ela precisa ter mudança. Porque imagine, Brandão, como que você vai me enxergar diferente se eu tenho as mesmas práticas que uma pessoa do mundo? Isso aí não vai gerar o respeito. Então, eu preciso ser diferente. O servo de Deus, ele é diferente. Quando a gente pega a Bíblia Sagrada para falar sobre pessoas que Deus escolheu, Deus sempre escolheu pessoas que eram de fato diferentes ou tornou essas pessoas diferentes. É muito necessário falar isso, que às vezes uma das maiores dificuldades de alguém que serve a Deus é isso, é que é a dificuldade, pois quando a gente é diferente algumas vezes, Brandão, a gente vai ser rejeitado. Você vai passar por um processo que você vai entender. Eu não tô criticando uma amizade, mas vai ter um momento que as pessoas vão te chamar, aquelas amizades que era pra bebida, enfim, ou pra outras práticas que você não faz mais, você vai ver que isso vai mudar, as pessoas não vão te chamar mais. Mas, Gabriel, por quê? Porque você tomou a decisão de ser diferente. Eu acredito nisso, com o que eu penso que uma pessoa que ela serve a Deus, que ela quer ter uma mudança, quer ser diferente, ela tem que fazer coisas diferentes. Então, não é que eu sou melhor que alguém, pelo contrário, eu sou filho de Deus, como você, como qualquer um outro, como quem bebe, somos pecadores. Foi a graça de Deus que nos alcançou. Deus não me escolheu, Brandão, porque eu prego, porque eu tenho uma boa palavra, não. Isso aí, nada disso é que Deus escolhe. Deus não me escolheu na minha assertividade, eu prego isso direto. Deus nunca escolhe alguém pela assertividade, isso é necessário falar. Deus não escolheu alguém quando estava acertando, Deus escolheu você quando você estava perdido, parecia que estava tudo acabado, né? Assim, a Bíblia diz que tem um Paulo, olha só, eu preciso falar isso para vocês. A Bíblia diz que tem um Paulo, que ele viu a igreja estava sendo perseguida no livro de Atos, e assim, a igreja estava sendo perseguida, Paulo presente, era um homem influente, Brandão, uma mente extraordinária. Paulo falou assim, eu quero parar essa igreja. Olha só, Deus escolheu Paulo no momento em que Paulo estava indo perseguir a igreja. Atos capítulo 9. Paulo pega uma carta e ele pega a carta dizendo assim, ó, vou prender todos que são do caminho. Aí a Bíblia diz que é no caminho que a luz brilha para ele e para ele. Gabriel parou para humilhar Paulo, pelo contrário, a luz brilhou para salvar Paulo. Tanto que quando no capítulo de número 9, no verso 15 ou 16, se não me falha a memória, Deus chega para um profeta que Paulo já está com a sua visão ofuscada, porque Deus queria mudar a sua visão, e fala para Ananias bem assim, ó, Ananias, vai na rua chamada direita, procura lá por o nome de Paulo e coloca as mãos sobre ele. Quando Ananias escuta isso, olha isso aqui que interessante. Ananias, como servo de Deus e sabendo do passado de Paulo, Ananias fala, rapaz, eu conheço o passado dele. Ele tinha uma carta para prender e para parar. Gabriel, por quê? Porque Ananias estava olhando para o passado. E o que Ananias está falando é bem assim, ó, é que eu sei o que ele fez no passado. Aí Deus fala assim, ó, vai, porque para mim é um vaso escolhido. Qual é que é a lição? Primeira lição, Deus não escolheu Paulo na sua assertividade. Deus escolheu Paulo quando Paulo estava fazendo coisas erradas. Porque Deus, ele é especialista de contemplar o que você é no seu futuro. Ô Brandão, já percebeu uma coisa? Que na tentativa de alguém invalidar o que você é hoje, ele nunca vai apontar para o seu futuro e para o que você é hoje, ele sempre vai olhar para onde? Para o seu passado. Porque o homem, para tentar invalidar o que você é, ele nunca fala o que você é agora, nunca fala o que você é na frente. Ele sempre aponta o seu passado. Toda o que honra, precisa toda glória para pra alguém ele. que vai ouvir, vai participar, tá vendo essa live, vai participar desse corte, Deus não te escolhe na tua assertividade. Antes mesmo de você aceitar Jesus, de você estar mudando a sua vida, Deus já sabia. Eu preciso liberar para alguém, você é um escolhido. Nada que o homem vai falar vai mudar a escolha de Deus. Você é escolhido, Valdinei é escolhido, Brandão é escolhido, eu sou escolhido. Deus é fiel demais. Brandão. Somos diferentes. E ele falou, né, Valdinei? Ele falou uma coisa tão interessante que o bagulho é muito louco, mano. Que quando as pessoas, você tá ligado, mano? Quando as pessoas querem te, tá ligado, mano, te colocar pra baixo alguma coisa, elas sempre vão falar do seu passado. É normal. Elas vão falar lá, não, mas fulano era isso, fulano era aquilo. Ele nunca vai falar o que você já fez de bom e o que você se tornou, né, Valdinei? Nunca fala. Mas é normal, é normal. Quando a gente... É por isso que eu amo a Bíblia. A Bíblia, ela tem resposta pra tudo. Tudo que você quer como resposta, ela tem pra te dar. E quando eu leio esse texto, é um dos textos que eu mais amo pregar, porque é escolha de Deus. Escolha de Deus a gente não explica. Sim. Ele olhou pra você, te escolheu, tá escolhido. E, ô Michele, você teria alguma dúvida que você queira perguntar? Quer perguntar a dois, não, gata? É porque você tá tranquilo, tá cansadinha, né, meu bem? Obrigado, viu? Que Deus abençoe sua vida grandemente. Obrigado por tudo. Como que estão ao vivo aí, ô Michele?
É nóis, Dri, tamo junto. Coringa da ZL. Ó, Um salve, hein? Tá junto os Instagram? tá. Tá com ligado? Tá. Ó, deixa eu... Horário é horário de culto também. Hoje era dia de culto. O povo tá orando, Brandão. Hoje é tá O orando, povo tá tá bom. orando. Mas os cortes vai sair Deixa top, o viu? povo ser orar, top. Brandão. É. O povo tá orando por você. Deixa o povo orar. Isso é muito bom. Massa demais. Ô, Gabriel, vamos falar assim, mano, esse papo é um papo muito bom, porque se deixar a gente vir à noite. Gabriel, deixa eu falar uma coisa pra você. Você acha que, tipo assim, eu vou perguntar, vou falar de mim. Sim. Eu fui uma pessoa que, eu vou falar que eu sou um cara sofredor, em alguns aspectos que eu falo assim. Que, não sei, eu pareço que a minha vida ela é um pouco diferente, não que eu seja melhor do que ninguém. Sim. Tipo assim, você acha que tem pessoas que nascem diferente, que é mais perseguido? Porque assim, eu percebi que a minha vida era diferente desde quando eu tinha 4 anos de idade. Entendeu? Eu fui uma pessoa que eu tive uma adolescência muito difícil. Eu tive uma infância muito difícil. As pessoas sempre me perseguiam muito. E eu queria falar um papo, cara. Eu queria falar um papo muito louco. As pessoas sempre gostou de me perseguir. Eu desde criança. E as pessoas falam que sabe, falam que não sabe. E isso, aquilo, você tá ligado, mano? Calúnia, tá ligado? E eu queria falar um fato que as pessoas, cara, eu trabalhei nessa última empresa que eu trabalhei, na Petrobras, na Revap, os caras, mano, eu sou um monstro pra trabalhar. Um monstro, cara. Porque eu sou um cara foda. E quando eu cheguei nessa empresa, Gabriel, as pessoas me perseguiu tanto que... Ó, vocês que me perseguiu lá, ó, eu já vou falar, eu não perdoo não, tá? Eu não perdoo não, tá? Brandão tá perto, tem que perdoar, 7 vezes Ó, 7. já vou falar, não perdoa não, os que quis pedir perdão, pede perdão pra Deus, cambada de safado. Que isso, Ô, Brandão, mas tem que perdoar 7 vezes 7. Não, eu não perdoo não. Bíblia. Vocês sabem o que eu não perdoo? É que eles foi mal comigo, sabe o que eles fez na empresa, parça? Eles fizeram na empresa o seguinte, eles causou uma coisa tão ruim de mim, que aquilo parou no encarregar, todo mundo começou a me perseguir, falou que eu não gostava de trabalhar, que eu era isso, que eu era aquilo, e nisso, mano, isso passou pro encarregado. Compreendo. Só que eu fui mais ligeiro, porque eu passei passivo pra não poder mandar eu embora. Porque os caras que eu tinha acabado de pedir conta de um emprego, você tá ligado? Pra Pra poder ir fichar pra na lá, e quando eu Revap. cheguei lá, não era isso, porque as pessoas me perseguiam tanto, cara, que eles fizeram Tudo que tem direito. Ô, Brandão, tudo que tem mas aí eu direito. posso te dar um... Como assim? eu posso te dar uma coisa? Isso Mas que tudo faz perseguição parte que é de um essa? propósito de Deus. Mas você acha que tem gente que nasce escolhido? Você acha que Sim. tem gente que, tá ligado, que nasce com É que eu propósito? falo, não existe ninguém melhor que ninguém, mas existem pessoas que Deus chamou para propósitos maiores e mais importantes. Isso é lindo em Deus. Deus ele não usa ninguém para, Deus não levanta ninguém para ser a mesma coisa. Deus sempre usa de maneiras pessoas de forma diferente. Então, assim, dependendo do nível, da intensidade, do propósito que Deus tem na sua vida, as perseguições vão ser maiores. Mas isso para mim, eu sempre costumo dizer que quanto maior a perseguição é a certeza de que Deus é na minha vida. Quando a gente pega a Bíblia Sagrada, a gente tira essas lições. Você lembra da tempestade? É um texto muito conhecido. Jesus está com os discípulos dentro do barco, eles vão atravessar para Gadara, porque lá em Gadara tem um homem endemoniado que Deus precisa libertar. Olha só, antes de Jesus chegar com os discípulos em Gadara, o texto diz que vem uma grande tempestade. Assim, quando eu olho para isso, se eu fosse os discípulos que estavam com Cristo, eu vi Jesus curar, libertar, fazer algo extraordinário. Eu iria questionar, mas como? Eu tô com Jesus, que faz tantas ações muito boas, tá curando, tá libertando, e essa tempestade está acontecendo, mas quando a gente olha com o olhar do homem, a gente olha com essa percepção. Mas quando a gente olha com o olhar espiritual, a gente entende. Isso aqui é a certeza de que eu estou na rota correta. O que confirmou que os discípulos estavam na rota correta não foi ele chegar em Gadara, mas são as perseguições que estavam tentando impedir ele de chegar em Gadara. Porque Deus quer ensinar pra gente uma lição, é que quanto maior as tempestades é porque nós estamos na rota correta. A certeza de que a gente está na rota correta são as tempestades que a gente enfrenta. Aí eu falo pra você, Jesus só foi pra cruz do Calvário porque teve um Judas que traiu. Então imagine só, ele estava na mesa reunida, olha só que coisa interessante, amigo. Ele estava na mesa reunida com os discípulos e ele antes mesmo de partir do pão, ele disse: quem se senta comigo, come do pão na minha mesa, vai ter um traidor. Quando ele fala isso, cria-se um grande temor na mesa. Olha que interessante, Jesus tinha tudo para apontar o Judas e falar: ó, você não vai comer desse pão. Mas sabe o que Cristo faz? Ele pega o pão e mesmo com o traidor, ele sabia, ele parte o pão e fala: come. Gabriel, por quê? Porque aqui está uma lição muito importante. A mesa fala de comunhão.
E comunhão não parte de quem se assenta, mas parte do dono da mesa que convidou para se assentar. Eu tenho uma notícia boa para você, Brandão, e isso eu posso dar uma recomendação, pode perdoar. Perdoe, porque tudo que eles fizeram para você fez parte de um propósito para você chegar onde você está. Então Agora- então tá perdoado. E agora é Brandão Cast. Se bateu, fala pro povo. Se bateu, arranhou com a situação, liga no Brão. Gabriel, eu acho que Deus, Valdinei, ele é muito. Eu acho que, Justo. eu acho que Ele é Deus foi- justo. eu acho que Deus, ele foi muito bom comigo, porque eu acho que. Eu vou falar um fato aqui, eu só vou falar um fato rapidinho. Eu acho que, igual eu falei, pessoal, eu me sinto um pouco diferente, que Deus ele tá sempre, sabe, Te lapidando, né, guiando Brandão? os meus passos ali, por mais assim, você tá ligado? Uma das minhas falhas, dos meus erros. Eu teve uma história que uma vez aconteceu comigo, que teve uma pessoa chegou pra outra pessoa e falou, você sabia que... eu não vou falar o meu outro nome, porque eu não gosto desse nome, que tal fulano quer te matar? O cara chegou com mais 5 caras pra tirar satisfação comigo e falou pra mim, por que você quer me matar? E eu falei, eu não tô sabendo. E essas pessoas, talvez esse dia, foi pra tirar minha vida, sem eu saber. Mas você era uma pessoa escolhida de Mas Deus. Deus né? guarda. Entendeu? Então, assim, olha pra vocês verem, pessoal, que perseguição. Isso aí é uma coisa muito séria. Então, assim, eu falo assim, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Eu fiquei um pouco alterado de falar que eu não perdoo, mas eu perdoo sim, pessoal, que Deus sabe do meu coração. E pode falar o que quiser, você tá ligado? Deus sabe do meu coração e eu posso falar, todas as pessoas, você tá ligado, que me fez o mal. Tem a vida que eu não admiro, você tá ligado? E ainda se tiver viva ainda. Então, todas as pessoas que fez meu mal, eu tenho certeza que tá pagando. Oi? Tá perdoado, tá perdoado. Tá perdoado, eu não tenho coração pra não perdoar, só que é o seguinte, mano, tem pessoas que eu não quero trombar mais nunca na minha vida, mas tá Não, mas perdoado. o fato de você perdoar não quer dizer que você tem que andar com eles. Você pode, te perdoa, tá tudo bem, mas você Fica sabe no seu que... canto. Eu não prefiro trombar mais. isso. Mas fica no seu canto e ele não deve, entendeu, evitar, Bruno? mas o perdão ele é muito importante porque faz parte faz parte de uma Ciclo vida se encerra, com Deus. É isso. Encerra, tudo bem. você perdoou. Você tá encerrou o ciclo. perdoado, tá tudo tranquilo, Encerrou mas o assim, a gente não precisa tá junto todo dia, tá perdoado, tá em paz, é isso que importa. Ô, Gabriel, deixa eu falar uma coisa pra você. Vamos entrar num fato aqui que tem muitas pessoas que falam, Valdinei, que tem dúvida, né? Vamos falar sobre o milagre. Eu acredito no milagre, que pra mim eu sou um milagre de Deus. Compreendo. Tá? Eu acredito 100% no milagre. Só que fala, né? A palavra de Deus fala que há muitos anos Deus fazia milagre na terra, né? Então, assim, o que acontece? O testemunho de Jeová, eu tô citando o testemunho de Jeová, pessoal, porque são pessoas que falam coisas opostas. O testemunho de Jeová, ele fala que não existe milagre. Mas eu sou milagre, eu acredito que eu sou milagre de Claro, Deus. né, Compreendo. Então, assim, o testemunho de Jeová, ele fala que não existe o milagre, porque por que teria o milagre pra mim, não ia ter o milagre para você, Compreendo. o milagre pra você? Por que Deus fez milagre na minha vida e não vai fazer milagre na vida da Michele? Então quer dizer que eu sou melhor do que todo mundo? Então, Você pode falar um pouco sobre isso? eu dentro da Bíblia, eu pego eu tenho muitos textos que falam sobre o milagre de Jesus. Jesus operou milagres extraordinários. Deus levantou pessoas dentro da Bíblia para operar milagres extraordinários. Gabriel, e como que eu posso falar que não existe milagre? Você disse que você é um milagre vivo. A gente pega aí pela nossa vida muitas pessoas que são milagre. O Valdinei, ele é um milagre. Pronto, Bruno. O Valdinei, a gente tá do lado de uma pessoa que é um milagre. Já fiquei em coma 3 vezes. Pois né, Brandão? não era nem pra estar aqui. Eu tenho o meu sogro que é pastor, eu acompanhei isso. O meu sogro, ele fez uma cirurgia, ele teve que ficar entubado porque tava mal e os médicos desacreditaram, mas hoje ele tá de pé, pastor de uma igreja. Então como que eu posso falar que não tem milagre? Como que não tem milagre se Jesus operou milagre? Jesus deu vida pra uma menina que tava maribunda, depois ficou morta. Jesus também curou a mulher que tava há 12 anos com hemorragia, com pouca força. Dentro da Bíblia a gente tem muitos respaldos de milagres que Jesus opera. Hoje em dia a gente tem pessoas que contam o testemunho de grandes milagres. O problema é que a Bíblia diz que por causa
do esfriamento, por causa desses tempos tão difíceis, o amor de muitos iriam se esfriar. Eu acho que falta mais fé. É que a gente, como as coisas se atualizaram, a gente passou a crer menos, a acreditar menos. Eu sei que existem pessoas que ainda têm a mentalidade de fé. Eu, Gabriel, dentro da Bíblia, e as pessoas que elas me rodeiam, eu não tenho como eu não acreditar no milagre, porque eu tenho um Valdinei que é meu primo, um milagre vivo. Fiquei Eu tenho em coma, muitas Brandão. pessoas que é um Verdade, milagre, Brandão. eu sou um milagre. Ele me acompanhou, Brandão. Fiquei em coma. Ô, Valdinei, fala, vamos falar um pouco, que às vezes tem muitas pessoas que não sabem por que fala que você é um milagre. Você pode falar um pouco sobre isso? Brandão, então, Se Brandão. resumindo Se ele daquele deixar eu jeitão. contar, ele não deixa, eu nunca Não, contar. ele. Deixa eu passar meu grosso aqui, peraí. Ah, pelo amor de Deus, Valdinei, no meio da entrevista é um negócio da igreja, negócio da Deixa pregador. eu passar o grosso. Cê é louco, Crescimento moço. labial, Brandão. A minha doutora falou pra eu passar o grosso. Peraí. Então passa esse negócio logo, cara. Você é doido. Vamos lá, Brandão, então, que nem Gabriel acabou de citar, ele me conhece, cresceu junto comigo, né? Eu tenho uma tia chamada Bispa Wanda, ela foi fundadora da igreja EPUC, né? É minha avó, te Minha amo, viu? avó, ela não tá na live, mas ela vai ouvir esse corte também. E, Brandão, quando eu já nasci, né? Eu nasci por praticamente 6 meses, né, Brandão? Eu nasci na incubadora, eu respirava pela cabeça, Brandão. Meu Deus. Sério, cara? Era muito aparelho aqui, entendeu? Era muito aparelho na boca, eu respirava por aqui, entendeu, mano? E aí nasci na incubadora, né? Incubadora hoje fala, não é UTI, né, primo? Hoje fala na UTI. E eu fiquei ali mais de 6 meses ali, Brandão. O médico desengana, e a Bispa Wanda sempre orando, que ela sempre foi evangélica. Não, esse não vai ser um milagre. E quando eu cresci, Brandão, foi a minha trajetória. Já nasci já em coma e fui. E aí, aconteceu várias coisas na minha vida, Brandão. Uma vez eu correndo de cavalo e caí de uma estaca. A estaca enfiou aqui, rasgou toda a minha língua, entendeu? Tem mais língua de que cobra, olha o tamanho da língua. Que isso, cara? Sério mesmo, Valdinei? Rasgou isso aqui tudo, o médico falou que eu ia ficar gago. Brincando no banco, torei a língua, ficou Brandão. não, que fala, Torei fala essa demais. língua aqui. Sério? A língua caiu, essa língua não é minha, Brandão. Essa língua não é minha. Que entendeu? isso, cara? Porque... Não, dessa eu não Não é sabia. minha, essa língua não é minha, nego. Eu torei a língua no meio, nego. E aí, minha mãe não sabia, não entendia nada, pegou. Acho que pegou outra língua de algum defunto lá, você pode, né? E aí, beleza, Brandão. Eu fui crescendo na minha infância, fui, né? E aí, Foi infância difícil também, né? difícil, com 12 anos de idade, eu brincando com arma de fogo. O Gabriel até vai brincar no contexto, ele, Gabriel, meu primo. Eu não vou contar essa Brincando lá história. na Bahia, né? O cara apontou a arma pra mim, eu tomei um tiro. E esse tiro eu fiquei mais 3 meses em coma. Né? Inclusivamente, vou mostrar pra você, eu perdi esse olho aqui. Eu tenho mais de 1000 Tem umas caras de chumbo. esferas, é. Tenho mais de 1000 caras de chumbo no corpo. Né? Os médicos não entendem como é que eu tô vivo. Né? Tenho mais de 1000 caras de Meu chumbo no raio-x corpo. era pra trazer, Meu né, raio-x pra você. você vai pensar que sou uma Você- peneira. Ah, não. É igual gato. Então, Brandon, eu já tive o privilégio de ir no inferno já, negão. Já visitei o diabo já. Eu tive um tete-a-tete com ele. Entendeu? Você ficar 3 vezes em coma, 3 vezes em coma é morto. O médico falou que tá desenganado. E aí, quando eu vim pra São Paulo, né? Gabriel acompanhou, uma menina teve um assunto lá, falou que eu abusei ela. Os caras foram tudo lá em casa me matar, Brandão. Tudo Aqui em armado. São José. Aqui Isso em foi em São que José. ano, Valdinei? 2017, não foi, primo? Foi, acho que foi Você isso. chegou- Você chegou aqui em que 2014? ano? 2017, que eu montei o mercado no Campo São José. E você chegou aqui em que ano? 2014, na Copa. Eu cheguei em 2012. Eu cheguei 2014. primeiro que eu sei. E aí, Brandão, os caras foram lá me matar. Mais um livramento, Brandão. E aí eu fiquei mais ou menos 6 dias corrido. Então, o que o Gabriel quer falar é isso. Existe milagre. Eu sou um milagre, Brandão. Pronto, a prova Valdinei viva Silva é um esse milagre. cara, mano. Por isso que hoje, Brandão, eu levo a vida do jeito que... Valdinei, dessa eu não sabia? Então, você tá Tu- falando com um cara que tá de frente com você, que eu sou seu amigo de longas datas, que eu já fui no inferno 3 vezes. Já fiquei em coma 3 E vezes. aí Eu sou um milagre vivo. é por isso que eu falo. Então, existe milagre, Brandão. Aí é por isso que eu falo que toda vez que eu falo, né, não é pagando sintonia, porque o cara é foda. Agora eu sou mais fã seu, que a sua vida também não foi fácil. Ele é brabo, ele é brabo. Não foi fácil, né, cara? Então, ô Gabriel, deixa eu falar uma coisa pra você. Como que fica essa questão de religião? Porque assim, eu fui um cara que eu sempre, desde pequeno, tá ligado, mano? Eu já vou falar uma coisa, mano. Se pra vocês ficar sabendo, tá ligado? Se eu morrer, tá ligado, mano? E se eu não conseguir levar a palavra de Deus, a Michelle não gosta que fala de morte, mas todos nós vai morrer mesmo. É normal. Se eu morrer sem conseguir salvar almas pra Deus, você tá ligado, mano? E não levar a palavra de Deus pros 4 cantos do mundo, vocês podem ter certeza que a minha vida pra mim foi em vão.
Compreendo. Porque a chama que eu tenho no meu coração, mano, ela queima desde criança. Desde criança a minha irmã me levava pra igreja e aquilo eu via a palavra de Deus, aquela palavra queimava no meu coração. Então, mano, pode ter certeza que eu vou ser um grande pregador da palavra. Você sem perceber, você não tem noção, Ele já é um tem pregador, noção só que como ele não você percebe. eu costumo dizer bem assim, Brandão, Você já é um pregador, é, é aquela questão que eu falo, cada um Deus levantou para algum jeito. propósito. Paulo foi levantado para pregar quando Deus fala para Ananias na rua chamada direita, porque lá vou chamar para você batizar o Paulo. Deus deixa bem claro para quem Paulo iria pregar, para os gentios e para os reis, porque para os mais simples já tinha Pedro, já tinha Tiago, já tinha João pregando. Então, Jesus queria alcançar um novo grupo de pessoas. E precisavam ser pessoas que falavam a mesma língua do que os romanos. A mesma característica. E você sem perceber, às vezes Deus não te levantou para pregar em uma igreja, mas Deus te levantou para pregar para o público. Eu acredito, Gabriel, Entendeu? eu acredito que todas as provações que eu passo no dia a dia, de tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês na vida, eu acredito que Deus, ele tá me moldando e eu tenho no coração que ele tá me preparando pro futuro. Isso. Porque eu tenho certeza, mano, que eu vou alcançar lugares, tá ligado, mano, que eu vou, tipo, tá ligado, salvar muitas almas pra Deus. Eu não tenho dúvida que ele tá me preparando. Eu não tenho dúvida disso, eu tenho isso no meu coração. E deixa eu falar uma coisa pra você, que eu ia falar sobre religião, igual eu falei, né? Eu tentei no Salão do Reino, muitas pessoas falam, mas esse cara é perdido, esse cara não sabe nem onde é que fica. Ninguém sabe o que passa no meu coração. Irmão. Compreendo. Ninguém sabe o que passa no meu coração. Então, assim, eu fui pra igreja evangélica desde pequeno, minhas irmãs me levavam, aquela chama queimava, ardia no meu coração, e já fui no Salão do Reino, achei o Salão do Reino muito interessante, uma organização muito boa, eles são muito focados, mas vamos falar um pouco desse esquema de religião, porque um fala uma coisa, um fala outra, pera aí, que negócio é esse? Rapaz, mas tem esse tanto de Deus, Deus não é um só? Por que tem esse tanto de religião? Você tá falando em termos de ministério? É isso, muita religião, é testemunha de Jeová, é o Adventista, que eu acho que em São José eu quase não conheço ninguém Adventista, é católico, é os caras, mano, por que esse tanto de religião? O Brandão, e nenhuma concorda com a outra. Se a Bíblia é uma só, Deus é uma só, qual é o nosso foco? A salvação. O nosso foco é só um, é Cristo, a salvação, porque tanta coisa, tanta religião. Aí o Brandão fica doido da cabeça. Eu entendo, eu compreendo. Calma, ele vai explicar. Eu acho que até a gente que já tá um tempo, né, a gente fica meio assim, mas Brandão, é uma questão de hoje em dia, eu não tenho, assim, 100% de propriedade, né, porque eu não tenho acesso a outras religiões, eu nunca fui de outro... Sempre nasci no berço evangélico, minha avó me ensinou. ensinou, quando eu não queria ir, era pequeno, você não se manda, você vai. E eu gostava, na verdade, sempre gostei, né? Você sempre gostou? Sempre gostei. Ia de bate-cipó vazia, né, primo? Sempre gostei. Isso é uma falta. Eu sempre costumo dizer, gente, eu nunca fui obrigado a ir pra igreja, eu sempre fui porque eu gostava. Ardia no meu coração. Mas por que isso de religião, Gabriel? Cara, rapaz, eu não sei, mas desde os tempos da Bíblia já tem alguma. Já tinha algumas pessoas, algumas crenças, algumas religiões. Eu sei que hoje em dia, é que eu falo pra você, eu não consigo falar com propriedade, porque isso é uma coisa que já vem desde os tempos da Bíblia, né? Então, cada um tem a sua crença. Eu acredito que crer em Deus, ele é muito importante. Eu acho que o nosso Deus, nós temos que servir a um único Deus. Claro que a Bíblia, pra mim, ela é a minha bússola. A vida com Deus, uma vida do Evangelho, pra mim, é a bússola. Então, eu sigo o que a Bíblia me ensina. Ô, Gabriel, então, mas deixa eu falar uma coisa pra você. O que você acha mais importante na vida do ser humano? Ele tá na igreja por ou você é uma pessoa que não tem religião e tá fazendo as vontades de Deus? Você pode falar um pouco sobre isso? Amigo, eu acho que o que é mais importante? Porque assim... Eu acho que os dois tá no mesmo barco. Porque eu acho que os dois estão no mesmo barco, porque não faz sentido você viver uma vida monótona sem a presença de Deus. Você não tem motivação, como também não faz sentido você estar numa vida monótona dentro da igreja. Por isso que eu falo que tudo é uma questão de intensidade, é questão na minha visão, de um caráter. Um caráter, ele pode ser desenvolvido. Eu acredito que existem características que não mudam, mas existem coisas que podem ser moldadas. Então, assim, se você tá dentro da igreja e você não serve a Deus com excelência, eu acho que melhor nem tá, Brandon. melhor que não esteja. Melhor ainda, eu como meu conselho, que eu não posso aconselhar ninguém a sair da igreja, mas é melhor que você
passe a viver uma vida de intensidade, ore mais a Deus, peça para Deus te dar um direcionamento do qual propósito ele tem para você. Às vezes você tá num lugar que às vezes não é um lugar que você consegue desenvolver, a chama não ardeu, mas existe outro lugar, outra igreja, uma outra, não pode ser assembleia, pode ser igreja pentecostal, que vai arder essa chama. É necessário a gente estar num lugar que a gente se sinta à vontade para poder desenvolver. Eu cresci no evangelho porque eu tive lugares que me ajudou a desenvolver. O problema é que às vezes você fica assim, eu vou falar para quem tá e às vezes não desenvolve. É que você quer mais aceitação do público do que servir uma vida com Deus. Aí é o problema, porque quando eu quero aceitação do público, você não agrada a todos. Brandão, você não agrada a todos. Você acabou de falar pra mim que foi perseguido. E você acha que eu agrado a todos? Ah, não, o Gabriel é bom. Não, tem gente que vai falar, o Gabriel é péssimo. Eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. O Gabriel, hoje ele tá aqui, né? O Gabriel tá aqui, não é tipo que pagando sintonia, não, tá ligado? Quem me conhece sabe que eu não preciso disso. Esse cara. Qual que é o seu Instagram? Fala seu Instagram aí pro pessoal ver você pregando, mano. Que o homem é diferenciado. Coloca lá, coloca lá, @G_Magalhães UFC. Aí lá tem uns vídeos bons que você vai ser edificado. Sim, é diferenciado. Brandão, o homem tem umas pregação. Não, a pregação fala é lá diferenciada, dentro mesmo, né? fala lá dentro. Se o cara não mudar, Brandão, pelo amor de Deus. Eu acho que é diferenciado. Aí tem que mudar. Ô, Valdinei, agora uma pergunta que não quer se calar. Polêmica. Gabriel. É polêmica, Gabriel, não é sério. Essa é polêmica, né? Ó, uma pergunta que Fala, Gabriel, que o povo quer saber, Brandão. Eu vou falar tudo aí, não me cancelem. Gabriel, Fala que o povo quer ouvir, Brandão. Deixa eu falar. O Gabriel, mas você nunca teve vontade de beber? Você nunca teve vontade de curtir um funk? Uns negocinhos assim, Cara, sabe? tá aí a polêmica, ninguém. Não, vamos falar sobre Muita isso, gente cara. não sabe o que eu vou falar. Porque você, nascido no Brasil, Eu você vou falar. nunca deu Ô, vontade Brandão, de eu não vou falar nada. falar agora. Ô, Brandão, eu não vou falar nada, tá? Eu nem vou falar, viu? Já, você toma cuidado que você fala assim, boca aberta. Ó, já tive meu tempo de também estar afastado da... É o que eu falo, eu tive um tempo de estar afastado da igreja também. Eu tive a minha fase, o Valdinei acompanhou. Não, Aí é que tá a Brandão. questão, vou te explicar. Era uma alegria passageira. Nisso eu posso falar, era uma alegria passageira. Como eu vim numa educação, eu tava ali, tipo, pelas amizades, assim, não que os amigos me induziam, pelo amor de Deus, não. Mas assim, porque você tem amigos, você é jovem, você quer curtir, você quer Porque você é muito novo. É, Você já tem então. 30, não? Não, tenho 28. Nossa, 28 muito com cara novo. de 18, gente. Cabelo Muito branco, novo. tá cabelo até branco, Cabelo Brandão. branco, Não, mas você tem cara de novo, você não tem cara de velho. Puxou o avô dele. Então, cabelo eu branco. tive, cabelo branco, mas tem isso. cara de novo Então, mesmo. às vezes a pessoa fala, Gabriel, é muito fácil falar que pra você estar na igreja, porque você sempre foi da igreja. Não, gente. Eu nasci no berço evangélico, tive essa educação, isso desenvolveu no meu coração, mas eu tive meu tempo também, que eu desviei, fui para as baladinhas também. Mas você viu que não era pra Mas você. não era nada que me preenchia, não era nada que me preenchia. Então, eu cheguei no momento que eu falei, não dá, cara, eu tenho que voltar pro que Deus me levantou mesmo, e era isso. Aí eu voltei pro evangelho. Ô, Gabriel, E aquela- ó, pode falar, Ele não quer Valdinei. contar das baladas que ele foi Não, com o Valdinei. isso aí, ele ficou pra trás, ficou pra trás. Você segura Como é que essa... ele não fala as baladas que ele foi comigo, Você né? segura essa Não, língua. eu vou calar a boca. Vamos chegar no ao vivo. Saber Tá também, bom, né, tá primo? Tem que bom. falar, né? Não, o povo não quer saber, não. Então... Brandão Funilaria, se bateu, Só. arranhou, quer uma solução? Ligue no Brandão. Brandão Cast, já é O sucesso. povo já sabe, Brandão. O povo já Deixa sabe. eu que falar se os matou, negócios, é uma arranhou. vagando da oficina, cara. Já arranhou, o povo Cê é já doido. sabe. Vai lá no Brandão, Ó, pelo amor de Deixa eu Deus. falar uma coisa, mas na verdade, como que tá aí, Michele, pra me dar um salve? Tem bastante? Rafael, Souza, tem GK, Eu vou mandar 12, uns... Vou mandar um salve. Eu não vou nem citar não, que é muita gente. Eu quero dar um salve para todo mundo que tá ao vivo aí, certo, pessoal? Muita gratidão no coração. Isso é muito bom. Bom não, eu vou falar excelente pra ficar mais massa. E vambora de marcha que o podcast não pode parar. Ele. Mano, o mundão é um bagulho muito louco, né? Tipo assim, eu falando uma coisa pra vocês, eu tenho que ficar, tá todo mundo perguntando, ô Brandão, cadê o Brandão? O Brandão sumiu, tá vendo? Vai que no Brandão roletando pra rua e tal, o pessoal, pô, Na madrugada, né? Ninguém tá vendo lá, então o assim, ô Vectrão. Gabriel, na verdade, eu vi que, tipo assim, né, Michele? É uma minha cúmplice. Michele é cúmplice também, ela gostava dos rolês também. Então, assim, o que É acontece? sua companheira pra tudo, né, Não, Brandão? Michele é foda, é companheira. É companheira de tudo, né? Então, assim, a gente. Mano, eu acho que não tem muito sentido, você tá ligado? Tem hora que eu fico assim olhando, você tá ligado? Eu gosto de jogo. E você vai ali na praça.
Aí você vê aquele tanto de molecada assim, você tá ligado? Só que eu já fui desse jeito também. Sim, sim. E até esses dias eu também no rolê, não tô condenando. Não tô condenando ninguém também. Você tá ligado? Só que, tipo assim, depois você. A sua visão muda, Tipo né? assim, a polícia chega, mete o tiro de borracha de todo mundo, joga spray de pimenta na cara. É porque a maturidade vai chegando, né, Brandão? É o que A eu falei, maturidade não, vai sim. chegando, você já tá. Você vai mudando, né? Aí você para e pensa, mas que sim. Não, só que até esses dias assim, eu não ficava assim, mas eu curti bastante o rolê. Você, cara. é o que você Você não dá gostava, vergonha, não, Brando? Você fala assim, poxa, eu tava fazendo essa mesma coisa ali, que negócio, tipo assim, que ação feia isso aí. Então, tipo assim, é um negócio muito, tá ligado, mano? Que eu acho Mas que era faz por muito causa da sentido. birita, era por causa da birita, né? Sim, então assim, eu acho que não faz. Só que a resenha é da hora. Tipo assim, igual o pessoal do Rei dos Drinks, tinha hora que a gente ia lá, trocava umas ideias. Só que, tipo assim, eu não fui de colar no meio de Sim, fluxo. sim. Você tá ligado? Mas eu sempre gostei da Tá resenha. resenha do povo, né, Brandão? Você tá ligado? Só bater que, tipo papo. assim, no rolê ela envolve bastante coisa. Envolve dinheiro, envolve, você tá ligado? Tudo. Que você não quer parar só um dia, você quer roletar mais e mais. Então, envolve você dirigindo, você tá ligado, mano? Bebo, né? Bebo, alcoólatra. Bebendo, pode- então envolve tudo isso. Compreendo. Você entendeu, mano? Então é questão de quê? Eu acho, Gabriel, que eu acho que as pessoas, nós em si, eu acho que nós estamos muito distraídos. Você não acha que eu queria te fazer uma pergunta muito importante que tem hora que eu fico assim pensando, a gente vê os artistas de hoje e dá uma impressão que as pessoas estão muito distraídas. Morreram não sei quantos milhões de pessoas aí na convite. Certo, mano? E as pessoas, elas parece que tá fingindo que nada aconteceu. Então, levou quem tinha dinheiro, quem que não tinha. Você tá Levou ligado, tudo, né? E as pessoas continuam, eu acho que piores, fazendo mais mal pro próximo, tendo mais inveja, tendo prejudicar mais e mais. As pessoas parecem que não aprendeu com aquilo ali. E uma coisa, Gabriel, que eu observo, vamos supor um cara estilo Gustavo Lima. Você tá ligado, mano? Não, o pessoal não me cancela não, hein? Porque eu tô ligado que o pessoal gosta de Gustavo Lima como se fosse um deus. Eu acho o Gustavo Lima um cara massa pra caramba. Sou fã dele. Né? mano. Um Eu cara sou fã dele. humilde pra caramba, um cara que ajuda pessoas, mas você não acha que, tipo, isso não foi eu que tô falando. Gustavo Lima mesmo falou que a maioria das pessoas que tem sucesso igual o Gustavo Lima, que é tratada como rei, ele tem pacto com Satanás. Compreendo. Certo, mano? Aí eu queria fazer uma pergunta. Ele que falou isso, ele abriu todo o jogo. Você tá ligado que não tem como ser humano ser tratado como rei igual o Gustavo Lima. Você não acha que as pessoas estão muito distraídas? Você não acha que Satanás está usando as pessoas, os cavalos desses para distrair as pessoas? Rapaz, Você pode falar um pouco sobre isso? Ou é impressão eu minha? acredito que tudo que distrai, assim, não é só nem isso. Às vezes coisas pequenas também. Claro que isso como é mais... São pessoas mais famosas, em si. Eu não tenho propriedade pra falar disso. Eu não vi essa entrevista, enfim, mas você tá falando. Cara, tudo hoje é uma distração. Você vê que existem coisas pequenas que distraem a gente. Imagine coisas grandes. O inimigo, ele usa de tudo pra tentar nos iludibriar, nos enganar. Então ele sabe o ponto fraco de cada um. Então ele sabe a sua fraqueza, ele sabe a minha fraqueza e ele vai lutar na onde? De acordo com a sua fraqueza. É necessário a gente acordar mais pra isso, a gente entender que às vezes aquilo ali não é às vezes por trás de uma oportunidade que parece ser grande, pode ser o inimigo tentando tirar um propósito seu. Comigo já aconteceu de vir propostas pra mim, vamos supor, vem pra esse trabalho aqui, que você vai ganhar muito, mas você vai ter que tem uma mentirinha ali, tem um... Então, assim, tudo Já isso pode vem precisar. pra tentar tirar o nosso foco, a nossa visão, entendeu? Pra dentro da Bíblia você vai ver algumas pessoas, né? Tem o José, a mulher de Potifar, ele tava lá servindo dentro da casa, o Potifar confiou a chave da sua casa pra ele, e a mulher de Potifar olhou pra José e falou, eu quero fazer com que ele caia. Então é uma distração, o inimigo usou daquela mulher pra tentar tirar o José, mas José tava focado, ele falou, não, aqui não, fica com as minhas vestes, mas o meu caráter vai se manter intacto. Então é necessário a gente ter essa visão, entender que existem coisas que é o inimigo tentando nos iludibriar. Aí então algo muito bom para as pessoas pegar aí, eu preciso que você pegue isso, é que nem toda porta aberta é para você passar. Pegou? É forte, hein? Nem Brandão? toda porta aberta É forte. é pra você passar. Pegou, Aí né, você, Brandão? você vai colocar, Gabriel, mas por que isso? É simples. É porque existem coisas que Deus vai permitir acontecer pra saber aonde tá a sua fé, aonde está o seu propósito. Eu preciso falar isso debaixo da Bíblia, claro. A Bíblia diz em Atos que Paulo e Silas foi preso. Olha só. Paulo e Silas foi preso. O texto diz que eles estão presos. Olha só, eles apanharam em praça pública. Eles foram humilhados, Brandão. Se é você, dentro
dentro da cadeia, dentro da prisão. Você não foi preso porque você infringiu a lei, você foi preso que estava fazendo a obra de Deus. Você ia reclamar, não é verdade? Ia dar esse sentimento, Deus, eu fiz a tua obra, o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida. Aí o texto diz que Paulo e Silas faz culto dentro da prisão. Não, eu não vou reclamar. Paulo e Silas começaram a cantar e orar ao Senhor. Sabe o que aconteceu, Brandão? O texto diz que veio um grande terremoto, abriu as portas do cárcere, abriu as algemas, e o texto diz que Paulo e Silas não saiu. Gabriel, por quê? Tá no texto. O carcereiro acorda, Brandão, e diz, eu vou tirar a minha vida. Quando ele fala que vai tirar a vida dele, olha que coisa interessante. O texto diz que Paulo e Silas olha para ele e diz, não faças nada com a sua vida, porque estamos todos aqui. Qual que é a lição? É que teve terremoto, a porta se abriu, mas Paulo e Silas não passou pela porta. Gente, isso aqui é profundo demais. É que eu entendo uma coisa, é que nem toda porta aberta é para você passar. Às vezes a porta vai Isso se é abrir, forte, né? e é para você permanecer, porque lá dentro Deus quer te usar para a vida de alguém. É necessário você entender que existem portas que vão se abrir, mas não é para você passar. É porque lá forte, dentro né, Deus Valdinei? quer te usar. Pegou, Lá. Brandão? É forte. Isso é profundo demais. Porque, tipo assim, você sabe o que eu falei? Eu citei esse fato do Gustavo Lima, não só o Gustavo Sim, Lima, sim. Como outros. como Vários muitos. artistas. Como muitos, porque tipo assim, eu sou da opinião do seguinte, pessoal, igual eu falei, eu sou um cara que eu adoro o Gustavo Lima, adoro Sim, assim, sim. Eu sou porque fã na também, verdade pô. eu não... Você admira o que ele construiu como O que ele carreira. construiu. Eu sou fã também. Só pô. que assim, teria como você adorar dois deuses, teria como você... por isso que eu falo com você que eu acho que Satanás ele usa, Sim. ele usa os cavalos dele para ir no dia outras pessoas. Como que você... Igual eu falei, não que ele seja um cara ruim, pelo amor de Deus, tem que explicar para não Sim, cancelar sim, eu. sim. Mas por que vai Peraí, cancelar? peraí. Por que vai cancelar? Não, que o pessoal gosta Hoje em muito de dia Gustavo, é- porque Gustavo Ah, Deus, não, mas pô. hoje em dia é a época do Porque cancelamento. Gustavo Lima, qualquer coisa, Gustavo irmão. Lima é tratado como um deus. E ele é um cara massa pra caramba. Mas peraí, vamos entrar na palavra. Vamos falar sobre Deus. Como assim? Ou você adora ou- Deus, ou você adora Satanás. É verdade. Você tá entendendo? Não tem como você adorar dois deuses, irmão. Não tem como. Não tem como você adorar dois deuses. Isso que fica claro. A Bíblia ela fala de Isso- renúncia, né? i- Você deixa as isso- coisas pra trás. Isso não porque- importa, eu cheguei de arrepiar agora. Não tem como você adorar dois deuses. Ou você adora Satanás ou você adora Deus. Isso eu não tô falando de pessoas. Pode ser que você seja uma pessoa boa, que você faz benefício para as pessoas. Mas eu acho que não tem como, irmão. Nem só isso que eu tô falando de muitas pessoas, que a maioria das pessoas que tem fama, tem dinheiro, é através de coisa errada. Porque é o seguinte, não é só Deus que levanta, Satanás também levanta, e isso é forte. Isso. É verdade. Isso é forte, irmão. Isso é forte, não é. Isso não é só Deus que levanta. Satanás, ele levanta também, meu irmão. É verdade, é verdade. Ele levanta, então, no meu ponto de vista, não tem como você adorar dois deuses. É verdade. Pronto, te falei. Eu concordo. Então você pode ver, irmão, a maioria das pessoas é que as pessoas estão distraídas. A maioria dos famosos, eles falam da palavra de Deus, eles falam de Deus, no meu ponto de vista, pra distrair as pessoas, pra tirar o foco das pessoas. Muitas das vezes Eu é acho isso. que Satanás tá fazendo isso com as Eu pessoas. acredito. E ponto. E falei. Porque a vida deles às vezes é uma influência. E falei. É verdade, é verdade. E falei. Aí eu falo uma coisa pra vocês, irmão. Fala pra mim, pessoal, que se tem como um ser humano, por mais que ele seja bom, ele pegar e tipo que fechar um estádio de futebol com não sei quantas mil pessoas e aquela pessoa fazendo aquele show ali tá ser tratada como um deus. E aquele que tá nos dando a vida, aquele que tá dando nós tudo, que deu a vida por nós, É verdade. e nós não tá fazendo nada por ele, nós não tá fazendo Tá as errado. vontades dele. Tá totalmente errado. Aí eu entro é o que eu falo que eu sigo, aí entra aquela, né, 2 horas de Pode culto achar pra, ruim comigo, 2 mas horas eu de culto falei. pra alguém incomoda, mas é 4 horas, 5 horas em pé, em um lugar no sol, na chuva, pra um show, pra eles não é nenhum problema. Então você vê que hoje em dia as pessoas estão trocando Deus por qualquer coisa. E isto, trocando Deus por qualquer coisa, A palavra irmão. é essa aí, Brandão. Trocando E- Deus então, por qualquer assim, coisa. São distrações. Posso pessoas falar, pô, esse cara não é ninguém pra estar falando isso, mas essa é a realidade, gente. Essa é a realidade. Essa é a realidade. A coisa como é que tá aí, a coisa como é que tá aí, terremoto aí nos caras aí, não sei onde é que é aí na Colômbia aí. Você tá entendendo? Na Venezuela Não, teve terremoto. na Venezuela, o tanto de gente que tá morrendo, o tanto de gente que morreu, o tanto que pata acha. E nós estamos distraídos, sabe com o quê? É com Copa do Mundo. Nós tá se distraídos com Copa do Mundo. O que Copa do Mundo tá dando pra nós? Nós tá se lascando tudinho com essa Copa do Mundo e nós tá distraído. O sistema tá ligado, mano, enganando nós e nós tá aceitando. Você está entendendo a situação? Compreendo, eu compreendo. É o meu ponto de Sim, vista. sim. É o meu ponto de vista.
Eu não tô falando de ninguém. Agora, cada um acha o que quer, você tá isso é ligado, verdade. mano? Agora é o que eu tô falando. É o Eu que já eu acho. falei, assina embaixo. Isso é uma verdade, as pessoas estão distraídas, mas é o que eu falo, é a geração de hoje. É a geração de hoje. É a geração de hoje. As pessoas estão trocando Deus por qualquer coisa, por uma alegria passageira, mas isso é bom você falar, você que tem o conhecimento não só da igreja, mas das pessoas mais do mundo. Isso é bom, um alerta pra eles. É que eu falo, às vezes você não tá entendendo, às vezes Deus tá te usando com esse propósito. Isso aqui é um propósito de Deus. Eu também já aproveito a oportunidade de alguns minutos que eu tenho pra agradecer e eu fico feliz pelo crescimento do programa, né? Como eu falei, acompanhei lá, fala aí, Brandão Cast. desde o começo, fui lá a primeira vez, foi bom demais a conversa. Obrigado. A gente vê a evolução, não só do podcast, do Brandão, a gente vê a evolução do Valdinei, e eu fico feliz por isso, e eu tenho certeza, Brandão, que você não pode parar, você tem que continuar, você tem um propósito, Deus tem algo extraordinário, esse ambiente, esse podcast que Deus colocou na sua vida é para um propósito maior, você não tem noção o quanto você tá alcançando vidas. Deus não precisa de muitas palavras, às vezes uma palavra que você liberou aí, ela vai ser importante para influenciar alguém a fazer as coisas da forma correta. E eu quero louvar a Deus e ser grato a Deus pela sua vida, por esse programa. E eu tenho certeza que Deus vai te usar para alcançar muitas vidas. E se eu fosse liberar uma palavra para você, cara, não para, vai para cima. É muito difícil alguém dar oportunidade. Hoje em dia falar do evangelho, a verdade é essa, não dá views. Hoje em dia falar do evangelho não dá curtida, mas é necessário, é importante. Então você abrir esse espaço, ceder essas horas pra gente poder falar da palavra de Deus, já é uma missão que você tá cumprindo, e eu tenho certeza que Deus vai te retribuir de uma forma grandiosa e extraordinária, viu? Gabriel, Gratidão. é muito interessante, Valdinei. E entrar nesse nicho aí também, pra você ver, Brandão, muito tempo falei pra você que não era pra você parar, que Deus tinha um propósito, e aí o propósito... Desde o início, né? Desde o início, Brandão... Eu agradeço o Valdinei. Ele aprendeu a fazer vídeo comigo, Gabriel, acredita? Eu agradeço. Eu incentivei ele a fazer vídeo. Eu agradeço o Lá na Valdinei empresa por isso. Por isso que a gente tá com essa parceria, que o Valdinei foi o cara. Eu já falei isso, não sei se o pessoal sabe. O Valdinei, no início dele, ele fez um vídeo. Ele fez um vídeo lá na minha oficina, lá em cima. Eu falei, se esse cara faz, eu vou fazer também. E Eu comecei e peguei gosto, acho que foi 2018, por aí. 2018 foi por aí. Nossa oficina E eu sou muito grato a Deus pela amizade dele. E nós estamos aí. Então, o Gabriel, quando eu falei, eu não sabia, por isso que eu falo que podcast, pessoal, eu acho que aqui sempre vai ter oportunidade para todos. Igual foi dito, aqui sempre vai ter oportunidade para todos, porque aqui não vai ter oportunidade, que agora a gente vai começar a trabalhar mais com pastores, pregadores, cantores, tudo, né? mas não pode deixar de dar oportunidade para os meninos do funk, que é sonhador. Compreendo. Não pode deixar de dar oportunidade para os empreendedores. Então, o Brandão Cast é oportunidade para todos. Você tá entendendo, mano? Agora, eu sou eu, os meninos podem trazer as coisas deles, eles podem beber, desde que não tem exagero. Eu sou eu. Verdade. Você entendeu? E, Gabriel, vou falar uma coisa, você falou uma coisa muito interessante, que esse negócio de podcast, de onde que eu criei podcast, 2018, ninguém falava de podcast. Deus colocou no meu coração, eu fazia uns videozinhos, a Michelle e tal, e Deus colocou no meu coração, minha irmã Sueli, um abraço, te amo. Ela chegou de Minas Gerais, eu tava quebrando a sala, e ela falou, o que você vai fazer? E eu falei, eu vou entrevistar pessoas aqui. E deu certo. Aí ela falou, mas como assim? Eu vou entrevistar pessoas. Aí eu vi na televisão, não sei o que, cast. Aí eu falei, vai ser Brandão Cast. E Deus não colocou esse nome à toa. Não foi em vão. Não foi em vão. Eu tenho certeza, pessoal, que aqui nós vamos alcançar os 4 cantos do mundo com a palavra de Deus. É verdade. Ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada que tá aqui no meu coração. Então, assim, tem alguma coisa eu que queria você queira saber falar? também, Gabriel, como é que tá essas agendas de pregação? Como é que fala aí que o povo quer saber como é que tá? Como é que funciona a agenda, a pregação, as igrejas? Ó, meu Você primo tava na Bahia esse dia, não foi? Tava. Meu primo, graças a Deus, Deus tem feito coisas extraordinárias.
Eu hoje, como eu tive a mudança de igreja, hoje eu congrego na Assembleia de Deus Missão ali no Jardim do Lago. Eu também congreguei lá, né? Eu tô no tempo de adaptação, então eu tô conhecendo mais os irmãos da igreja, então eu tô... Conhecendo novas pessoas, né, Isso, Biel? então o que acontece? Eu tava bastante frequente, tava viajando, graças a Deus, pela misericórdia. Deus nos deu a oportunidade de viajar para pregar a palavra. Fui para a Bahia, Juazeiro, divisa com Pernambuco. Eu vi, foi muito top essa viagem. Há um mês atrás eu tava no Rio de Janeiro. É muito bom tudo isso. Nossa, mas hoje eu tô ficando mais na Ele tá igreja. viajando hoje eu tô muito, ficando Brandão, tá mais- viajando. Eu não sabia, pessoal, o Gabriel é um cara que vale a pena seguir ele, porque você está vendo ele aqui hoje, é porque ele tá sem terno, você tá entendendo, mano? Não, é verdade, porque todo pregador que tem que ter, por que tem que estar de terno? O pessoal tem essa visão mesmo, Então, né? O povo Sobre quer isso, saber, né? sobre Você quer de gravata, de terno. Vocês têm que ver esse cara pregando. Você entendeu? Você olha ele assim, pô, mano. Você esse não dá cara nada, né? Isso é bom. Não, mas, tipo assim, o cara, ele é diferenciado. Tem uma palavra boa. Gabriel, eu vou te fazer uma pergunta, queira você responder ou não. Não, sim, tá pode bom? fazer. Você pode ficar à vontade. Como que funciona a pregação? Essas viagens que você faz, as pessoas querem saber. Isso é uma profissão? E qual que é a sua renda principal hoje? Você entendeu o que eu falei? É cobrado a pregação? Como que funciona isso daí? Brandão, O povo isso é quer uma saber, pergunta, né, isso é Brandão? uma pergunta muito frequente, eu tenho muita tranquilidade para responder. Então Claro, sim. responde que o povo quer Existem- saber, né, o povo Brandão? quer saber. Hoje eu, Gabriel, eu não tô trabalhando não porque eu não quero, mas porque tava trabalhando tão recentemente, acabei ficando desempregado e eu tô usando desse tempo que eu não estou trabalhando ainda para me dedicar e fazer um pouco mais pro reino de Deus. Cada um Deus chamou para uma coisa, Deus me chamou para pregar. O que é que eu vou fazer? Vou pregar. Então eu abri essa possibilidade para mim poder estar viajando. As igrejas, quando me levam, por exemplo, da Bahia, de outro estado, ou de outro lugar mesmo, aqui em São José Recente, eu costumo pedir para os amigos a locomoção e mais uma ajuda para abençoar o meu ministério. Então, todas as igrejas que fecham comigo, eu não estipulo um valor, mas eu peço os nossos gastos calculados Sim, e mais porque uma tem um ajuda custo. de acordo com a disponibilidade da igreja. Da igreja, né, Brandão? Claro que existem alguns pregadores, eu sei que a pergunta é se cobram, mas É isso eu que o não povo quer faço saber, parte né? Isso disso. que o pessoal quer Gabriel, saber. o que você entende? Eu Qual é entendi seu o que você pensamento falou. disso? Qual é o seu pensamento disso? Eu acredito que precisa ter uma compreensão, tanto da igreja que chama o pregador, tanto do pregador. O pregador tem que ter a consciência, aonde eu tô indo, qual local eu tô indo. Essa igreja ela tem condições de arcar com uma oferta a tal valor. Se o pregador ele pede e a igreja tem condições de arcar, tudo bem. Eu, Gabriel, não costumo estipular valor. Eu, Gabriel, peço os meus gastos de locomoção, de acordo para Bahia. Eles pagaram passagem de avião, mas nem sempre necessário, tem. né, Bruno? Às vezes Não tem paga como. passagem de ônibus. Então ele me dá a minha passagem, me dá mais uma ajuda, uma oferta, e eu vendo também alguns materiais para ajudar no nosso ministério. E leva a palavra de Deus, né? Isso. E salva vidas, né? Isso. E é necessário eu falar, a Bíblia diz que a igreja, os irmãos que recebem aquele que vai para pregar a palavra, eles têm que ajudar. A Bíblia diz assim, ó, não leve 2 alparcas, porque lá eles vão te dar. Não leve 2 capas, porque lá eles vão te dar. Então é necessário entender isso. Eu costumo sempre falar, ó, eu vou lá, vou pregar, mas eu também sei que tem igrejas que são carentes. Igrejas que são sinceras. Gabriel, poxa, eu tenho uma vontade de te Sim, levar na sua sim. igreja. Eu vejo seus vídeos, mas a gente não tem muitas condições. Como que eu posso fazer pra te trazer? Eu falo, vem me buscar. Me busca, me leva aí. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu vou pregar. Isso é muito bom, né, Valdinei? E vai levar a palavra de Deus e Com salvar vidas, certeza. né? E isso Ele é tá se importante. dedicando. Eu vou falar isso aqui, ó. O pregador que ele quer ter a pregação como profissão, ele tá fazendo da forma errada. Você tem que erradíssimo, fazer, Gabriel. Isso é bom, fazer isso é para o reino, importante. mas o reino vai te abençoar. Se você Explique faz de pro novo, reino, explique de novo isso aí. O pregador. O pregador, ele não pode ter a pregação como profissão. É, não, Brandão. Você faz pro reino. Pro Mas reino. quando você faz pro reino, o reino vai te abençoar. Então, os irmãos que te recebem, ele tem que ter essa consciência, ó. Ele veio com humildade. Se eu tenho condições de ajudar, eu vou ajudar esse pregador. E o nome de Jesus vai sendo glorificado. Amém, amém. Gabriel, tem alguém que cobra? Tem, mas esse não sou eu, então eu não posso falar por eles. Ô, Valdinei. Valdinei. Ele jogou pra outro, viu? Valdinei, deixa falar, Brandão, pode eu falar falar. pra você. Diga, meu pai. E eu vou fazer uma pergunta para fechar com chave de ouro. Beleza. E você comenta, né, isso daí que é muito importante, né, o cara que veio lá do fundão da Bahia Pronto. e hoje, né, ele viaja. O Tá pregando, Brasil inteiro, né, Brandão? Eu acompanho meu primo e crescemos juntos, né? Então. Crescemos, congregamos juntos. Pra mim é um irmão, me deu muito conselho, me ajudou muito, Brandão.
No momento que eu tava aflito, em dificuldade, ele sempre ali comigo e me ajuda até hoje, tá? Não, esse cara, E ele me conversa. eu preciso interromper ele pra falar. Gente, quando eu comecei a pregar, eu não tinha terno. Aí, Brandão. Quem tinha terno era o Valdinei Silva. Só o pagar. Valdinei Silva. E eu tinha que usar E o eu tenho terno. E terno, ele moço. me emprestava e nunca me pedia de volta. E hoje tá invocado. Até tá hoje eu não Gabriel? devolvi, só tinha só um terno pra que você ele ver- me E hoje tá meio invocado, tá? Então Não, você Invocado vê, ele tem Brandão. uns 15, mas nunca mais chegou. Depois que teve os 15, E eu Brandão, Mas você vê, ele tomava emprestado e não devolvia. nunca devolvi. Mas eu gostava, Brandão, porque ele fazia o que ele amava, que ele falou. Ele fazia. Ele usava pra pregar. Aquilo me dá uma alegria no coração vendo meu primo pregando. Eu acompanhei. Lá Então no ele não Dom tem Bosco. noção do quanto ele me ajudou no Você- começo. E hoje ele tem de carreada. Hoje Você quem é tem mais fiel. terno é ele. Você se sente honrado por Deus, não quero honrado por Cara, Deus? eu sou um cara muito grato a Deus. Todos nós passamos por dificuldades, por lutas, amigo Brandão, mas tudo que Deus fez na minha vida hoje, eu sou muito grato. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Eu acho que o que vai muito além do dinheiro é isso que tá acontecendo, é a gente conversar, é eu ter a oportunidade de vir falar da presença de Deus. Eu vejo vocês falando, eu me sinto honrado, não pra encher o meu ego, mas isso é um sinal de que eu tô no caminho Ó, certo. eu Então, posso sou grato a falar uma Deus. coisa pra você, eu também vou falar, não pra encher meu ego, mas eu sinto o cara também muito honrado por Deus. Eu acho que, eu vou até falar rapidinho que eu tinha que fazer uma pergunta, não sei se vai dar tempo pra você, é muito importante essa pergunta. Eu queria falar que eu me sinto muito honrado por Deus e é um dos motivos que eu pretendo não, eu vou fazer as vontades de Deus, que eu acho que Deus foi muito bom comigo. Isso. Vai falar, Deus foi bom com todo mundo, mas eu tô falando de mim. E tá sendo, Deus, ele Brandão. realizou todos os sonhos. Deus, ele realizou todos os sonhos do meu coração. Eu parei e pensei. Quando eu cheguei em São José dos Campos, eu não tinha nada, cara, dependendo dos outros. Eu tava lá em Minas Gerais, eu falava, Deus, eu precisava de uma casa pra colocar o pessoal. Deus me deu, eu precisava de um terreno, Deus me deu terreno. Eu falei, Deus, eu preciso da casa, Deus me deu a casa. Precisou do Eu carro, precisava de um carro, Deus Deus me deu deu. carro. Eu Precisou quero da profissão, eu Deus deu a queria ser profissão. Brandão Funilaria, Deus me deu Brandão Funilaria. Tu quer mais o que agora? Então, Deus, ele cumpriu todos os desejos do meu coração. Ele realizou todos os desejos do meu coração. Então, é isso. Vamos despedir? Vamos sim. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Eu só ia falar sobre... Cara, eu tô tranquilo, mas se tem algum assunto aí, tamo aí. Eu queria... Encerrar com posso a me vida. falar que eu... Eu vou ser rápido, eu Só não vou encerrar. E deixa eu só falar uma coisa pra você. O que você acha do dízimo? Você acha que o dízimo... Eu tenho a minha opinião sobre o dízimo, mas você acha que é justo um pai de família ganhar um salário mínimo e dar 10% do dízimo pra igreja? Você acha justo? Compreendo. Cara, o dízimo é uma questão que todo mundo fala, bem rapidamente, assim, que eu vou falar, eu não acompanho muito isso, porque isso é uma questão mais interna de quem trabalha nessa área, mas a minha visão é que o dízimo, ela é uma questão de gratidão. Eu sou grato a Deus porque Ele me concedeu aquilo. Então, assim, se isso não afeta a você, mas eu também creio, preciso falar na minha visão, se isso não afeta as suas obrigações e você sente que você precisa ser grato e entregar, você vai fazer isso. Mas eu também creio que se você entrega com fé, Deus vai acrescentar ainda muitas vezes mais na sua vida. O dízimo, na minha visão, é uma gratidão a Deus pelo trabalho, pela oportunidade que Deus te deu de ter aquele sustento. Então, a minha visão dízimo é gratidão. É ser grato. Deus, obrigado por isso. Claro que, se isso afeta na sua casa, se você acha que isso vai interferir nas suas questões, Isso é importante, tá? é importante com que você reveja, ou você faz um esforço para ver se tem alguma coisa que você pode abdicar para poder semear no altar, e eu tenho certeza que Deus pode retribuir, ou você ora a Deus, pede uma direção para que no próximo mês eu possa entregar. Eu também não posso julgar alguém porque eu não sei a necessidade do outro, mas na minha visão o dízimo é uma gratidão. Deus, o Senhor me deu a porta e eu tô sendo grato. Ô, Valdinei, comenta Mas comenta pra gente encerrar. Filho. Mas se o cara pegar, em vez de dar o dízimo e abençoar uma vida, também é dízimo, né? Na minha visão, você tá então- ofertando no altar de Deus. Mas se você puder abençoar, imagine só, Brandão, fala a verdade. Se você puder somar com uma igreja, não falo uma igreja grande, mas se você às vezes congrega Nossa. na igreja pequena, você puder somar com a igreja, claro que Deus não precisa do seu dinheiro, mas a igreja, o templo, ela precisa da manutenção. Então você trazer a manutenção, ela é muito importante. Então diz uma Então gratidão. é isso. Então é isso. Você... Fala pra nós finalizar, Fê. Então é isso. Então você, mesmo se você não der o dízimo na igreja, você ajudar uma vida também é como se fosse dízimo. Você tá semeando no altar de então Deus. beleza. Faz na obra de Deus. Eu só vou finalizar no seguinte, eu não concordo com o dízimo, eu sou a favor um pouco do que o Gabriel falou, as igrejas grandes, Brandão, você não concorda com a Bíblia?
Mano, vou falar uma coisa. Eu não concordo com o dízimo, sabe por quê? Porque Deus não quer dinheiro nosso. Deus, ele quer o nosso coração fazer o melhor pro próximo. Tá ligado? Não matar, não roubar, coisar pai e mãe, honrar pai e mãe, fazer as coisas certas. isso aí. Agora, a casa de Deus, ela como se fosse a nossa casa. Não é justo eu frequentar a casa de Deus e não dar um centavo para a casa de Deus. Verdade. Você tá entendendo? Porque a casa de Deus, ela precisa de água, de luz, ela tem custo, ela tem que ter reforma. Então, agora, um pai de família ganhar um salário mínimo e os pastores falar que a pessoa que não pagou o dízimo não vai para casa de não vai ganhar a salvação, ele é um safado sem vergonha. Mentiroso. E acabou. Que Deus quer dinheiro nosso, não. Agora a casa de Deus tem que ajudar? Sim. Pessoal, eu quero agradecer o nosso Câmara, o Mineiro. Muito obrigado. Eu quero agradecer Deus a abençoe, Michelle, top. essa guerreira. Eu quero agradecer você. Cara, brigadão, viu? Eu que honra, fico honra. grato. Deus abençoe. Pelo amor de Deus, Valdir, na hora de finalizar o negócio, me passa esse negócio. cara, Você é doido. Valdinei, muito obrigado. Obrigado a você, Brandão, mais uma vez, viu? Gratidão no coração. É nóis. E a gente?